Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido, é sempre um privilégio poder compartilhar com você a Palavra de Deus. E mais uma vez eu retorno para meditarmos juntos. Hoje nós vamos no livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 ao 9, que diz assim: Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertei da escravidão e os resgatei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livrou do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu, o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Querido, como são fortes esses versículos. A vontade do Todo-Poderoso Deus é que nenhum dos seus filhos sejam escravizados. E neste cenário de Êxodo 6, vemos o Senhor se manifestando em defesa do seu povo. Povo este que foi levado para o Egito como convidado na época em que José era governador. Note que a escravidão começou como algo bom. Havia fome em Canaã e abundância de comida no Egito. Então, a convite de José, seus irmãos se mudaram para lá com suas famílias e ali prosperaram e se multiplicaram. Porém, meu querido, Faraó morreu e outro assumiu em seu lugar, e foi exatamente aí que a opressão começou para aquele povo. Foram 400 anos de escravidão até que Deus resolveu sacudir as estruturas do Egito. E de lá, com mãos fortes, libertou o seu povo da opressão. Para isso, ele usou aqui na terra Moisés e o seu irmão Arão. Querido, se trouxermos para o contexto em que estamos vivendo hoje, também encontramos muitos que estão escravizados, uns pelo álcool, outros pelas mais diversas drogas, pela pornografia e várias outras prisões. Deus não se agrada disso, meu querido. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele é o Senhor que continua libertando o seu povo. Não existe cativeiro que Deus não possa destruir, inclusive prisões espirituais, pessoas que estão sendo escravizadas por espíritos malignos. Deus pode libertar. Se trouxermos ainda para o nosso contexto político, Deus pode, com a mais absoluta certeza, trazer a paz e a libertação para o povo brasileiro. Hoje a nação está gemendo, escravizada com tantos impostos e trabalhando excessivamente para pagar os altos salários e regalias dos políticos e ministros do STF. Mas Deus pode mudar essa história, como ele fez no tempo de Moisés. Ele está vendo o sofrimento do povo brasileiro, assim como ele viu em Êxodo 2, versículo 23 ao 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Deus está vendo a nossa situação, meu querido. Portanto, clamemos como povo de Deus para que o nosso clamor chegue até Ele. Deus está vendo a nossa situação como nação. Deus está vendo a sua situação. Ele pode nos dar um tempo de refrigério. Eu creio. E se você crê, meu querido, diga com toda fé e com toda intensidade: Senhor, eu creio em Ti. Coloque a sua vida nas mãos desse Deus que é libertador, transformador, que pode mudar totalmente a história da nossa nação. Vamos orar juntos? Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Aqui nós estamos, Pai, como povo do Senhor, como geração eleita, orando a Ti,
colocando nas tuas mãos, Pai, aqueles que estão escravizados pelos vícios. Mas colocamos também nas tuas mãos o direcionamento da nossa nação. A nação brasileira tem gemido, Pai, sofrido para pagar as altas cargas tributárias. E na maioria das vezes não tem tido retorno desses tributos, Pai. Oramos ao Senhor. Mexa nas estruturas da nossa nação, Pai. Nós confiamos no Teu querer. Nós confiamos na Tua vontade. Como o Senhor resgatou o Teu povo da escravidão do Egito, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, para que a Tua vontade se prevaleça sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, Pai. Assim nós oramos, crendo nas Sagradas Escrituras, crendo, ó Deus querido, no Teu poder e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, Deus é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que transforma vidas, muda histórias. Eu encerro por aqui te fazendo aquele convite de sempre. É uma alegria ver lá a sua mensagem no nosso canal do YouTube, youtube.com/Pastor Júlio Falcão, também no nosso site www.pastorjuliofalcão.com.br. Se Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Ore pelo nosso Brasil. Ore pela nossa nação. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.